É bom, é o ideal. Tem que ter o documento, é um documento e a gente tem que ter esse documento guardado para a minha segurança e para a segurança do meu cliente. Então, tem que fazer sempre antes dos atendimentos. Sobrancelha é maravilhoso, micro. É tão gratificante quando a gente trabalha com algo que transforma as pessoas. E só quem trabalha nessa área, que entrega essa transformação para as pessoas, que consegue ver o tanto que é gratificante. Então, assim, tem coisa que acontece quando a gente trabalha com beleza, com estética, que o dinheiro não paga. Não tem dinheiro no mundo que paga essa transformação na vida das pessoas. Olá! Esse é mais um podcast Descomplicando a Micro. Uhul! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E é nesse podcast que nós descomplicamos tudo sobre microblading, né, Tássia? Exatamente. E falamos também sobre o mundo das sobrancelhas, para todo mundo que sonha em ser um micropigmentador de sucesso. Possa viver dessa profissão, não é verdade, Tassinha? É melhorar. Bora. Eu sou Mara Costa. E eu sou Tássia Pesaroli, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre ficha de anamnese. Nossa, o pessoal pergunta demais. Por que ela é tão importante no atendimento, não é mesmo, Tassinha? Gente, a ficha de anamnese, para quem não entende, né, ou não tem dúvidas, é um documento, tá? É considerado um documento, onde o cliente vai colocar ali o nome dele, os dados dele, que ele vai assinar um termo de compromisso, que ele vai cuidar bem daquele procedimento, explicando o que é o procedimento, quais são os cuidados que ele tem que ter, dependendo da ficha tem. Enfim, é um documento para a gente ter segurança, tanto eu, Tássia, quanto o meu cliente. Até mesmo a gente saber se o cliente pode realizar o procedimento ou não. Porque, por exemplo, ele tá marca ali que ele tem pressão alta. Então, isso vai ter indícios ali que a gente vai ter que avaliar se ele pode fazer ou não, qual produto vai ser usado, enfim. Então, nós vamos falar tudo pra vocês depois da vinheta. Sobrancelha é maravilhoso. Vamos lá, Depois gente. da vinheta. Isso é treino, gente. Assim, então vamos lá. O uso da ficha de anamnese, ele é obrigatório segundo os órgãos de vigência, de segurança? Sim, a ficha de anamnese ela é obrigatória. Sempre antes do atendimento, o cliente tem que preencher ali, tem que ser tiradas todas as dúvidas em relação ao procedimento, ao pós-procedimento, tudo. E aí, assim que ele tira todas as dúvidas, que ele lê a ficha inteira, ele assina um termo de compromisso embaixo, falando que ele não está mentindo, né? Quando ele coloca ali que ele não tem, por exemplo, nenhuma doença, alguma coisa do tipo. E aí, tá tudo certo, mas tem que ter sim a ficha de anamnese sempre antes do procedimento. Qual que é o órgão regulamentador desse processo, né? A Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, é o órgão que determina que a gente tem que ter a fichinha de anamnese no pré-procedimento. E por que é tão importante usar essa ficha? Você já falou um pouquinho que é para segurança, né? Tanto do cliente quanto do profissional. Mas você poderia explicar para a gente melhor? Claro. Nessa ficha vão ter, além dos dados da cliente, né? Que é importante para mim, micropigmentadora, se eu quiser entrar em contato com ela para marcar o retoque, por exemplo. Eu sei onde ela mora, se ela não está atendendo, né? Então tem ali os dados, o endereço, tudo mais, CPF, telefone de contato. Tem se ela tem uma doença ou não, por exemplo, se ela já teve, se ela tem uma tatuagem, como foi a cicatrização dessa tatuagem, porque a gente trabalha com pigmentos parecidos. Então, a gente vai avaliar dentro daquilo ali se a cliente pode realizar o procedimento. Por exemplo, a cliente marcou lá que ela tem uma tatuagem. Aí eu sempre pergunto, você tem a tatuagem? Teve uma boa cicatrização a sua tatuagem? Ela vai falar assim, nossa, aqui onde a tinta vermelha pegou, exemplo, né, que já aconteceu. Tá vendo? Deu uma reação. Aí você já entendeu, ela tem reação alérgica à cor vermelha. Então eu não posso usar nenhum pigmento que tenha esse tom de vermelho. Aí eu posso olhar lá no meu CI dos pigmentos para ver se tem vermelho naquele pigmento ou não, para eu seguir aquilo ali com segurança, né? Um outro exemplo é a questão da pressão alta, do vitiligo, da psoríase. Dependendo do que ela tiver, a gente vai usar um outro tipo de protocolo ou não fazer naquela cliente, descartar aquela cliente ali. Você vai explicar para ela por que você não vai fazer. Você marcou aqui que tem queloide, o queloide isso. Aí a gente avalia, deixa eu ver os seus queloides, né, como é que tá. Aí a gente vai avaliar se é um fator genético ou não, mas enfim. É importante a gente ver se a cliente tem alguma coisa ali, pra gente ver o que fazer e se pode ser feito o procedimento ali. Você já teve, aqui em Minas o pessoal fala muito causa, né? Caos.
Mas você tem algum caso, assim, nos seus atendimentos, de algum cliente que preencheu a ficha de anamnese e você barrou aquele atendimento? Sim. Teve uma cliente, foi em Belo Horizonte. Ela foi esse caso da tatuagem que eu contei. Ela tinha tatuagem e ela teve reação na tinta vermelha. O vermelho é o que mais dá reação alérgica. Então, que bom que ela já chegou com essa tatuagem, né, borrocada ali no vermelho. Foi um lugar de difícil cicatrização, exatamente onde estava a tinta vermelha. E aí eu conversei com ela e falei com ela, olha, pelo jeito que é aqui, o meu pigmento ele vai ter uma certa quantidade de vermelho, então em você eu não posso usar, pelo menos não posso usar o pigmento que eu uso. Não quer dizer que você não pode usar nenhum pigmento na vida, mas dependendo, aí teria que ser avaliado um pigmento específico para aquela cliente, que no momento eu não tinha, então mandei ela embora. Teve outra cliente que estava amamentando. Eu sempre pergunto antes, quando a pessoa está marcando o horário, eu mando os dados, assim, a pessoa fala que não. Mas aí, nesse foi até engraçado, ela chegou, e eu conversando com ela, ela falou, não, tá com meu bebezinho, novinho. Há quanto tempo que ele tem? Sei lá, 5 meses. Mas você não tá amamentando? Tô. Aí eu acho que ela falou até meio sem querer, sabe? Porque às vezes as pessoas tentam dar uma omitida em alguma coisa, Aí eu falei, não, então a gente não vai poder fazer. Só depois que tiver parado de amamentar. Vale lembrar, nós devemos falar disso, mas não existe nenhum estudo científico que prove que a micro vai dar alteração, vai poder ter alguma coisa no leite pro bebê porque tá amamentando. Ninguém quer fazer teste em grávida, né? Não é. Ninguém vai fazer teste em grávida ou lactante. Então, por isso a gente evita, né? Porque vai que o bebê tem alguma reação, porque tem contato direto com a corrente sanguínea e pode sim passar pro leite. Vai que, talvez então é melhor a mãe evitar. não tenha nenhum tipo de alergia, mas o filho bebê tem. tem. Então é melhor evitar. Não é uma coisa que vai morrer se não fazer. Então é melhor evitar. Você acredita que a ficha de anamnese pode deixar o cliente menos à vontade ou, assim, um pouco constrangido se ele tiver alguma doença? Acredito que sim. Eles mostram, assim, quando eles estão querendo omitir alguma coisa, a afeição dá uma mudada, sabe? E na conversa você consegue ver. Eu não acho que eles ficam constrangidos. Eu acho que se ele quer mentir, na hora que ele vai fazer a fichinha, ele dá uma pensada. Porque o pessoal pergunta muito isso, os alunos. E se ele mentir pra mim? Se ele mentir pra você, ele tá assinando um termo que ele não tá mentindo. Então, você trabalha com o que você pode, né? Com o que você tem, que foi passado pra você. Não tem como você adivinhar também, olhar e falar, essa aqui tá mentindo. Porque não tem como. Então, a gente trabalha dentro do que a gente tem ali. Eu não acho que causa nenhum tipo de constrangimento. Até porque eu já preenchi várias fichas de anamnese. É como se quando a gente vai no médico, tem uma ficha... Nossa, já teve isso, já teve que fazer uma cirurgia, né? Pra gente ver o que Plano de já saúde, teve. por exemplo, Sim, a gente vai preencher. pra gente ver o que já teve, o que é mais comum, recorrente em você, que pode acarretar algum problema. Então, não acho que fica constrangido, não. Acho tranquilo, mas dependendo se o cliente estiver querendo mentir, eu acho que ele dá uma certa retraidinha, assim. E aí, na conversinha, ele você consegue já ter uma noção se tá mentindo ou não. E se esse cliente recusar preencher uma ficha de anamnese, você pode recusar fazer o procedimento? Pode. Aí não faz. Nunca aconteceu comigo do cliente recusar fazer uma ficha de anamnese. A ficha é um documento, ela é considerada um documento, tanto que você tem que ter guardado todas as suas fichas de anamnese. Não é porque eu fiz a sobrancelha, exemplo, fiz da Mara aqui hoje, que ano que vem eu posso jogar fora. É um documento, fica lá todas salvas, guardadinhas, tem as datas, tudo que foi usado, tudo certinho. Então, se a pessoa não quer preencher, você não faz o procedimento. Você falou sobre guardar as fichas aí, né? Quando a pessoa volta para o retoque, ela tem que refazer a ficha ou não é necessário? Não é tão necessário não, mas dependendo eu gosto, se for um retoque mais longo, eu gosto de refazer a ficha. Dependendo, eu só acrescento a data do retoque na ficha que a pessoa já tem. Tipo, ela veio retoque anual de data tal. Só para eu ter um controle de ver quando ela veio, qual foi a última vez, o que foi feito, como é que tava, aí a gente já consegue ter um controle melhor. E no caso também, se for algum paciente, algum cliente que está em tratamento de alguma doença e foi autorizado, Isso. aí seria necessário, autorização. refazer essa ficha, né? Isso. Quando o cliente está em tratamento de alguma coisa, quando o cliente está com dúvida se pode fazer ou não, a gente pede uma autorização médica. Por N motivos, qualquer doença. Se a fulana tem tal coisa, ela pode fazer? Não sei, Depende. não sou médica.
pede o médico dela, que trata essa doença dela, né, crônica ou não, uma autorização por escrito. Aí, se for autorizado, você guarda junto com a ficha de anamnese essa autorização e faz o procedimento. Se não for autorizado, você não faz o procedimento. Porque a pessoa fica muito focada assim, psoríase pode fazer, pressão alta pode fazer, tal coisa pode fazer. Gente, nós não somos médicos, né? Nós somos micropigmentadores. Questões de doenças que eu nem conheço. Quem tem não sei o que pode fazer. Não sei. Se você está com dúvida, procure o médico dessa cliente, pede ela para procurar o médico dela que trata essa doença dela e pede uma autorização por escrito. Se ele puder fazer, ele vai dar uma autorização por escrito e você faz, tranquilamente. E hoje eu sei que tem vários tipos de fichas de anamnese. Se entrar na internet, tem 1 milhão lá. Milhões. Mas o que não pode faltar numa ficha de anamnese? Quais são as perguntas, assim, principais? Os dados, né, da cliente tem que ter. É um documento, então tem que ter os dados. Tem que ter a parte da anamnese, da avaliação mesmo, que é se ela tem doença tal, tem psoríase, tem barará, tem queloide, teve tatuagem, tem problema com essa tatuagem. Enfim, a gente vai avaliar. E o termo de compromisso no final, que é a cliente falando, explicando, né, que ela não está mentindo ali, que ela se responsabiliza para tomar os cuidados no pós-procedimento, por exemplo. Então, posso estar esquecendo alguma coisa. No próprio site da Anvisa, o pessoal pergunta bastante de ficha, no próprio site da Anvisa tem um modelo de ficha que eles emprestam para a gente se basear. Tem que ter o nome do profissional que vai fazer o procedimento, então tem que ter... Você acha que a gente consegue deixar o link aqui no vídeo? Eu tenho que procurar, eu não tenho o link certinho, mas eu sei que tem. Vamos jogar no Google, gente, Anvisa, ficha anamnese, tatuador ou micropigmentador geralmente aparece. Porque dentro da Anvisa, os estúdios de tatuagem e de micropigmentação, eles estão no mesmo segmento. Então, às vezes, uma coisa que é para tatuador na Anvisa serve para os micropigmentadores. Um cliente que está em tratamento, né, de câncer ou alguma doença assim mais agressiva, ela só pode fazer o procedimento com autorização do médico, né? No caso do câncer, não pode fazer enquanto está em tratamento de jeito nenhum. Tem gente que pede 1 ano após o tratamento e tem gente que pede 2 anos após o tratamento. Eu já fiz em cliente que teve câncer e ela trouxe a autorização médica. Então, ela foi no médico dela, falou, doutor, tô curada, posso fazer uma micro? Ele falou, pode. Então, me passa uma autorização por escrito. E ela me mandou, levou com ela junto, né, no dia do procedimento, e a gente fez o procedimento e tá lá, junto com a ficha de anamnese dela, está a autorização médica que a gente precisou, né? Então, sempre que tá em tratamento para alguma doença, alguma coisa mais séria, quem tem leucemia pode fazer, não pode, se for algo muito grave. E até depois que passar o tempo, né, o tempo que foi curado, é bom ter uma avaliação médica para ver se o médico vai liberar ou não. Porque nós somos organismos, cada organismo é de um jeito. Então, o médico vai conhecer o seu caso, vai lembrar o que vocês passaram juntos, qual foi a sua doença, se foi agressiva ou não, e o que ele vai recomendar para cada pessoa ali. Você consegue listar pra gente algumas doenças em que o micropigmentador não pode fazer o procedimento de jeito nenhum e algumas doenças em que ele pode somente com autorização? Por exemplo, no caso de cânceres, independente de qualquer lugar, se está em tratamento ou vai começar o tratamento, não fazer. O pessoal pergunta muito isso. Minha mãe descobriu um câncer, minha irmã, sei lá, minha tia, e descobriu um câncer e ela quer fazer a micro agora antes de começar a químio, que a sobrancelha vai cair. Não faz, porque se tem uma doença agressiva, quer dizer que o sistema imune dessa pessoa pode estar prejudicado. Então, não é por só, eu vou fazer aqui para a sobrancelha não cair. Não é só estética, a gente tem que pensar no organismo em si dessa pessoa que não está legal por causa de um câncer. Então, não fazer. Grávida, lactante, não fazer. Eu, nem com autorização médica, eu não faço, eu acho que não vale a pena. Não, para mim não vale a pena. Eu tenho uma amiga que tem uma filha, né? Hoje ela deve estar com 3 aninhos e meio. Na época que ela nasceu, ela tinha alergia com tudo. Foi uma tristeza pra gente, pra mãe dela, né, que é a minha amiga, tentar entender o que ela podia comer. Porque a mãe dela, né, que é a minha amiga, comia, por exemplo, arroz, a bebê mamava
E aí tinha problema, fazia cocô com sangue, vomitava. Então, assim, tinha todo um problema por causa do arroz. Então, fui até entender o que... E ela tinha muita alergia com soja, com carne, qualquer carne, arroz, maçã. Eram coisas muito tranquilas. Tanto que nessa época, essa amiga Nunca minha... se imaginava, que nunca né? se imaginava que ela teria alergia, né? E foi uma alergia gravíssima. Tanto nessa época, minha amiga emagreceu muito, que ela não podia comer quase nada para dar o mamar, né? O leite. E aí acabaram trocando o leite por aquele... Não. Aqueles leites, Camilo. né, separados, não do peito. Porque não tinha... foi muito difícil, uma fase muito difícil. Então, vai que 1 em 1 milhão de chances, mas vai que esse bebê, que essa pessoa, cliente sua, tá esperando, tem alguma reação, alguma alergia a esse pigmento, pra quê? Não vale a pena, sabe? Eu acho que não vale a pena. Então, não se faz em grávida nem lactante, pra mim, nem com autorização. Epilepsia, o pessoal geralmente pede autorização. Pressão alta, problema cardiovascular, pede autorização. Aí vai depender também da questão do anestésico. Não pode usar anestésico em ninguém que tenha pressão alta ou cardiopatia, né? Algum problema de coração. Então, tem que ser avaliado. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Psoríase, geralmente não se faz micropigmentação quem tem psoríase. Psoríase é uma doença descamativa e ela acaba descamando muito, a gente não consegue fazer. Por mais que às vezes nem seja na sobrancelha, mas pode ser que dê, então a gente fica com certo receio. Lúpus, o pessoal pergunta muito do lúpus. O lúpus somente com autorização médica. Na verdade, o negócio do lúpus é o seguinte, o pessoal pergunta bastante. O lúpus é uma doença autoimune. Quer dizer que os meus anticorpos, as minhas células de defesa atacam o meu próprio corpo, né? Então, existe uma deficiência na hora que o meu corpo vai entender. Na verdade, o sistema imunológico, ele vai ver se aquilo ali é um patógeno, é um vírus, é um causador de doença, pela membrana. Pelo que tem na membrana da célula. Ele chega pertinho ali, ele já sente. Ele sabe se aquilo ali é algo que está me fazendo mal, né? Um vírus ou uma bactéria, ou se aquilo ali é do meu corpo. Por isso que a gente convive com todas as nossas células com a mesmas substâncias na membrana, enzimas, enfim. E aí eles encostam ali e veem que é do corpo, então tá tudo certo. Agora, Eles dão uma averiguada ali. dá uma olhadinha, dá um check-in ali. Agora, se por algum acaso, né, por exemplo, a pessoa tem lúpus, a própria célula de defesa dela não reconhece o vizinho. Por exemplo, o pâncreas, o fígado, como células do corpo. E ele começa a atacar. Isso, ele reconhece como algo de fora, uma bactéria que precisa ser atacado. Então, por mais que o lúpus esteja controlado, porque quem tem parentes, quem conhece a doença, entende que tem fases. A pessoa, em algumas fases, ela fica muito mal, ela passa muito mal porque ela está sendo atacada, e em algumas fases ela dá uma melhorada. Só que entende-se que qualquer trauma que a pessoa com lúpus tenha, físico, né, um corte, alguma coisa, pode reativar esse sistema imune a voltar a atacar o próprio sistema da pessoa. Então, por isso, não é muito colocado fazer micro em pessoas que têm lúpus, pelo risco do lúpus voltar a ficar mais agressivo por causa do corte da micro. Aí, nesse caso, autorização médica e conversar isso com o cliente, explicar como é que funciona, quais são os riscos, né? E tá tudo certinho, autorização médica, ok. Eu não faço também. Eu prefiro não correr o risco. Eu acho que saúde em primeiro lugar. E além, você acabou de falar aí do lúpus e você falou também das lactantes, das gestantes, que mesmo com autorização você não faz. Não acho que vale o risco, gente. Tem mais algum tipo de situação que você não faria nem com autorização? Outra coisa da autorização médica também, quem tem depressão, tem que pensar muito em fazer alguém que tem depressão, porque é uma pessoa instável. E às vezes você pode estar ali tentando devolver uma autoestima para ela, mas o que ela precisa não é de uma autoestima, é de algo mais interno. Então, às vezes ela tá achando bonito hoje, amanhã ela já não quer. Então, é uma pessoa instável. Então, cuidado também com essa questão da depressão. Eu até faço, mas eu sempre converso antes. Para ver ali como que tá. Para ver quanto aquilo ali tá incomodando ela, para ver como que a pessoa tá lidando com tudo. Porque existe gente depressiva, muito depressiva, que vai achar qualquer coisa que você fizer ruim.
E existe gente que está passando por um processo de depressão, mas uma sobrancelha ajudaria ela a se sentir melhor. Então, eu acho que numa conversa já dá pra gente dar uma avaliada ali. Acho que até mesmo se essa cliente tiver ali algum trauma ali na sobrancelha, né? Uma cicatriz. Que ela queira cobrir. Isso. Eu tive um caso de uma cliente depressiva e foi muito pesado assim para mim na época que ela fez. Ela teve um problema nos dentes e ela teve que tirar os dentes. Tirou. Acho que foi todos os dentes de cima, foi um negócio assim. E aí ela me procurou, ela não queria nem falar, tava com a mão na frente da boca assim, ela tinha marcado e quando ela chegou no atendimento eu vi que ela não estava bem. Eu já sabia, é uma pessoa mais próxima, eu sabia que ela tinha um certo grau de depressão. Então, já era algo que eu iria avaliar se eu iria fazer ou não. E na ficha de anamnese, ela conversando comigo, ela falou que ela tinha tirado todos os dentes, que ela teve um problema, não sei exatamente o que, e que ia demorar um tempo para os dentes novos ficarem prontos, né? Que ela ia fazer como é que fala? Uma prótese. Isso, uma prótese. E ela estava muito mal, muito mal. Assim, dava para ver que aquilo estava incomodando ela. E não só dos dentes, ela não se sentia bem com ela mesma. Então, nesse caso, eu vi que se eu devolvesse a sobrancelha, porque ela já era não é tão nova, e aí a sobrancelha foi caindo e foi perdendo, né, espessura e tal. E era algo que realmente incomodava muito e que iria melhorar, eu senti que ia melhorar. Tanto que é minha cliente até hoje, a gente sempre faz retox. Então, eu acho que dá para ser avaliado nesses casos. Cada caso assim. é um caso, Cada né? caso é um caso. O caso de depressão tem que tomar um certo cuidado. Porque tem gente que tá tão ruim na depressão que qualquer coisa que você fizer não vai ficar bom. E aí é um problema pra sua vida, né? Mas no caso dela, deu tudo certo e valorizou muito e ajudou bastante nesse processo de autoaceitação, de autoestima, né? Pra ela passar por esse momento. Acaba ajudando mesmo no Isso. tratamento, né? Sim. E a questão de menores de idade, né? Porque o menor de idade, ele não vai responder por ele. No caso, Sim. é a mãe dessa menor que faz a ficha de O anamnese? pessoal pergunta, né? Tem idade mínima? Tem, tecnicamente sim. Menor de 18 anos não se faz procedimentos invasivos, né? Como a Marinha falou, a pessoa não é responsável por ela mesma, né? Tem o caso de acima de 16 anos, que a mãe pode ir junto e a mãe escreve, né? Autoriza ali na ficha de anamnese, assina e tudo mais. Tem essa possibilidade. Então, é tranquilo. 16 Desde anos que- pra cima, sim. Então, Menos e não. abaixo de 16 anos não pode Teve fazer. uma mãe que me procurou, a mãe da menina me procurou. Nem foi a menina, foi a mãe. Me perguntando se tinha idade, eu tava conversando com ela. Quantos anos sua filha tem? 13. Eu falei com ela, não, mas 13? Não. 13 não. Tipo assim, 13 não. Ela, não, mas é só uma cicatriz que ela tem, não sei o quê. Eu falei, não, mas ela tá muito nova, não se pode mexer, tem que esperar realmente. Até porque talvez ali, para 13 anos, talvez aquela sobrancelha nem tá incomodando a filha, Sim, né? às vezes tá tá incomodando incomodando a sua mãe, mãe, né? Que fica verdade. ali sentindo. E Olhando essa e medindo. questão é muito interessante. Eu tenho uma amiga que a filha dela, muito pequenininha, com 4 aninhos, 5 aninhos, descobriu que teria que usar aquele aparelho, freio de burro, né? Que eles falam, aquele aparelho. E a mãe dessa menina quase morreu. Imagina, coitada. Pensando na filha que teria que usar, né? Por causa do bullying da escola e tal. Enfim, a filha dela começou a usar o aparelho, tirou de letra, assim, super forte e foi tranquilíssima. Então, realmente não Quem dá pra sofreu gente... mais foi a mãe. A mãe que sofreu. Então, Gente, mas as mães sofrem pelos filhos, né? sempre, né? Nossa, sofre por antecedência até. Tá, você falou um pouquinho aí sobre o cliente não relatar tudo na ficha de anamnese, né? Quando isso acontece e posteriormente se tem um problema, como que o micropigmentador reage a essa situação? A ficha de anamnese é um documento. Nesse documento, a cliente vai escrever se ela tem aquilo ou não e assinar. E tem um termo que fala, eu, fulano de tal, garanto que todas as informações aqui descritas são verdadeiras. Então, se são falsas, ela não tem o que falar. Ela passou como se fosse verdadeira, ela está errada, sempre. Então, aquilo ali é um documento. Se precisar, pode usar como um documento. Vai resguardar ela de qualquer dano posterior. Isso.
Ótimo. E agora a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que é o que a galera mais te pergunta sobre a ficha de anamnese. Vamos ver. O que fazer? Como se deve reagir com as famosas alergias, que são muitas, né? Eu, por exemplo, eu tenho dermatite de contato. Então, assim, mas tem pessoas que têm, sei lá, intolerância à lactose, que é um tipo de alergia. Como lidar com essas alergias? O ideal, né, no mundo perfeito, o ideal é a gente fazer a ficha de anamnese em todas as clientes e fazer o teste alérgico. Tem como fazer teste alérgico, tá, gente? O pessoal pergunta, tem como fazer teste alérgico? Tem, eu vou falar aqui sobre isso. A pessoa vem um tempo antes, a gente faz os fios, passa todos os produtos que for passar, tá? Passa o anestésico, passa o lencinho que você for usar, todos. Porque às vezes ela não tem alergia com pigmento, mas tem alergia com anestésico. Então tem que testar tudo. Aqui na nuca, aqui atrás. Espera uns dias, pelo menos uns 3 dias, uma semana. Eu gosto de esperar uma semana, mas tem gente que espera menos. Vê se não empolou, né? Se não deu nenhuma reação, se não tá muito inchado, ardência, muito ardor, vermelho. rubor, no lugar. Ardor, rubor. Bem mineira mesmo, Bem mineira mineirês. No lugar, né? Tá quente o lugar, está tudo certo, pode fazer tranquilamente. Agora, deu alguma reação, aí não pode fazer, né? Aí a pessoa tá com alguma alergia ali, a algum produto que você está utilizando. No mundo ideal, no mundo perfeito, todas as clientes deveriam fazer. Só que não são todas que têm. Às vezes a pessoa vem lá de São Paulo fazer uma micro. Ela não tem esse tempo, né? E às vezes ela vem na casa dela mesma e ela não quer fazer o teste. Então eu sempre falo, você quer fazer o teste? Se você não quiser fazer o teste, você vai assinar o termo que você não quis fazer o teste. Aí eu coloco um termo na ficha que a pessoa não quis fazer o teste alérgico. Foi opção dela. E ela não quer fazer. Aí ok. Mas o ideal é que seja feito o teste. Eu faço em todas as clientes que querem fazer, eu explico. E todas as clientes que são mais sensíveis mesmo. A pessoa já é alérgica, já tem superfície, né, alérgica de dermatite de contato, tem alergia com qualquer coisa. Eu faria o teste em mim, por exemplo. Eu sou alérgica a muita coisa. Eu tenho micro, não tenho alergia com micro, tá? Mas eu tenho alergia com muita coisa. Com rena, por exemplo, tenho alergia. Com alergias cheiros. respiratórias, absurdamente ridículas. Coisas nada a ver com nada. Eu empolo por dentro, se inflama. Então, eu faria em mim. Se fosse eu chegasse lá relatando minhas alergias, eu faria em mim. Então, geralmente, pessoas mais sensíveis. Mas qualquer pessoa pode escolher, sim, fazer o teste alérgico. Deve ser feito. Então, quando o cliente relata uma alergia, por exemplo, igual você, que tem alergia com cheiro, mesmo uma alergia que não tenha nada a ver com a pele, você faria o teste alérgico? Seria bom Aí fazer? tem que ser avaliado, mas o ideal é fazer em todo mundo. Na maioria né? dos casos. O ideal, gente, é fazer em todo mundo, que a pessoa tenha esse tempo, explicar pra ela que é importante. Mas se ela não quer fazer, você coloca na ficha de anamnese. Ela não quis fazer, então aí, beleza, o problema é dela. Tá, e assim, quais são os possíveis problemas, além da alergia, de você fazer um procedimento em que o cliente não relatou ali que tem algum problema? Por exemplo, a questão da... Ai, perdi a palavra. Cardiopatia. Né? Que é o problema de coração ou pressão alta. Nessas pessoas não se pode usar anestésico de jeito nenhum. De jeito nenhum. Todo anestésico, quem não entende de anestésico, tem podcast aqui no YouTube, lá no YouTube, não sei onde você está vendo isso aqui, mas tem podcast anestésico YouTube Tássia, vai estar lá. Então, a gente entende que os anestésicos têm um certo risco, causam uma diferença de pressão ali. E se eu tenho na área que eu passei o anestésico uma diferença de pressão, em uma pessoa que tem um problema de coração ou em uma pessoa que tem um problema de pressão, isso pode ser um risco. Não estou falando que a pessoa vai morrer, mas pode ser um risco. Então, eu não trabalho com riscos. Eu não gosto de trabalhar com riscos. Eu não assumo esse risco na minha vida, né? Porque é a saúde de alguém. Então, por causa disso, a pessoa, se ela mentir ali, ela pode ter algum problema, sim. Até de tontura, de realmente começar a passar mal por causa da pressão devido ao uso do anestésico. Então, realmente, isso tem que ficar muito bem explicado para a cliente, para ela entender que ela não pode mentir para você. Porque se ela mentir, pode dar algum problema para ela. O problema é com ela, não vai dar problema pra você, vai dar problema pra ela, né? Deixa eu ver o que mais que tem.
Questão de lúpus, por exemplo, que eu falei, a pessoa tem que te falar, senão, e vai ser conversado. Questão de queloide, né? Se a pessoa tem uma certa tendência a ter queloide, é importante ser conversado, analisar, porque são fatores determinantes para a gente ter uma boa cicatrização. A diabetes. O pessoal pergunta bastante, diabetes pode fazer? Pode. Mas as pessoas que têm diabetes geralmente têm uma diferente cicatrização. Não é uma cicatrização comum, igual nas outras pessoas. Então, tem que ser conversado com ela. Olha, pode não ter uma boa fixação, seu procedimento pode dar mais casquinha que os outros, então tem que ser avaliado. Voltando aí à questão das pessoas que são cardiopatas, né? Não sei se diz assim. Sim. Que não podem fazer com o anestésico. Aí tem um fator interessante, acho que a maioria das pessoas que fazem tratamento, que tomam remédio para o coração, essas pessoas tomam um remedinho que chama Miravan. Não sei se você já ouviu falar. Não conheço. É um remédio para ralear o sangue. Ah, tá. Então, assim, é válido lembrar também que se você assumir essa questão de fazer numa pessoa cardíaca, né? Sem o anestésico ali, vou fazer o procedimento, vale lembrar também que vai sair sangue demais, não é verdade, Tássia? Lá na ficha também tem se a pessoa tomou aspirina há 5 dias, que também é um remédio que raleia o sangue. E se tomou, a gente adia esse procedimento. É mesmo? Então, assim, as pessoas que fazem controle, por exemplo, para trombose, também tem um remedinho que eles tomam todos os dias para ralear o sangue. Aí vai no médico, pede autorização, vê se pode parar de tomar o remedinho com o médico. Não, você não vai, pelo amor de Deus, mandar a pessoa parar de tomar o remédio, não. Ela vai no médico dela e fala, doutor, estou querendo fazer uma micropigmentação, mas esse remédio que eu tomo raleia o meu sangue, a micropigmentadora pediu uma autorização. Aí ela vai conversar com o médico, ver se ele pode ficar sem um remedinho 2 dias, sei lá, pra você fazer o procedimento, enfim, com o médico dela, não é como você vai mandar para tomar remédio, não, pelo amor de Deus. E aí ela volta com uma autorização. Então, isso também tem que ser avaliado. Tá, assim, nós estamos chegando no final. E aí, eu gostaria que você falasse para o pessoal aí que não via, que ainda não tinha ouvido, assim, tão a fundo sobre uma ficha de anamnese, que não dá importância para a ficha de anamnese. Deixe um recadinho para as pessoas, para conscientizar mesmo a turma de que é tão importante para a carreira dela, né? Sim, com certeza. Eu acho que um dos pontos que diferenciam os profissionais, né, que se destacam é realmente a preocupação com o trabalho, com querer fazer tudo certinho, né, com ter ali fazer tudo certinho. Eu acho que é um dos fatores que diferencia muito. Então, a ficha ela é importante tanto para você profissional, tanto para o cliente, tá? Então, é muito importante conhecer esse cliente, é muito importante entender se ele pode ou não fazer o procedimento, é muito importante para você ter o documento, você ter ali os produtos que você usou, você ter salvo quando foi esse procedimento que a pessoa fez, porque a gente esquece também, né, gente? Às vezes aparece retoque para mim, eu olho para a pessoa assim... Não, mas quanto tempo será que tem que você veio? A pessoa faz 1 ano, eu vou olhar. A hora que eu olho, 3 anos. Então, assim, é bom, é o ideal. Tem que ter o documento, é um documento e a gente tem que ter esse documento guardado para a minha segurança e para a segurança do meu cliente. Então, tem que fazer sempre antes dos atendimentos. Até questão de profissionalismo também. Exatamente. Até quando a gente, às vezes, chega algum cliente que já fez com outro profissional, tem a ficha de anamnese, explico, né, você tem que preencher. A pessoa fala assim, mas na outra eu não preenchi nada não. Ela já tá julgando a outra mentalmente, que a outra ela é ruim, porque ela não me deu filho, ela não preocupou com isso aqui. Então até nisso, até nessa questão profissional, é muito importante. Então é isso aí, pessoal. Então vamos dar valor aí à sua ficha de anamnese. Se você não tá com uma ficha muito legal, procure, né, Tássia? Uma ficha que vai... Inspirações. Isso, uma ficha que vai resguardar o seu trabalho, né? E também vai ajudar o seu cliente. Isso aí. Então é isso, muito sucesso para você que nos acompanhou até aqui. Beijo, e se você ainda gente. não se inscreveu no canal da Tássia Pesaroli, você está perdendo muito conteúdo né, legal. Marinha? Então, faz isso agora, se inscreva no canal. Dá o like, se inscreve, Isso deixa aí. um comentário o que você achou, isso aí. Então é isso. Um abraço para todos e muito sucesso. Beijo, pessoal. Até mais, até a próxima. Cabelo, ok? Sobrancelha, ok. Maquinha, ok? A unha tá ok. O quê? Brota, não vai não, por desespero.